Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando Engenharia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Sueli, sou engenheira civil. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre agregado reciclado. O que é, por que reciclar, quais as vantagens, quais são as desvantagens, onde usar o agregado reciclado, onde não usar o agregado reciclado, o processo de reciclagem e também de onde vem a matéria-prima para fazer o agregado reciclado. Então, já dá o like no vídeo, se você não é inscrito, por favor, se inscreva e também siga a nossa página do Instagram, que está no descritivo deste vídeo. Bom, pessoal, então vamos lá. O que é o agregado reciclado? O agregado reciclado, ele é um agregado, tanto miúdo quanto graúdo, proveniente de entulhos, tanto de concreto quanto de cerâmica. E por que reciclar? Bom, a engenharia civil, há muito tempo atrás, ela foi responsável por grandes impactos ambientais, por questões de depositar entulho em terrenos baldios, em rios, enfim, descartar de forma errada esse tipo de material. Com a criação de leis ambientais, né, hoje em dia a engenharia civil ela deve descartar de forma correta esse tipo de material, né? Então existem empresas que fazem a coleta desse material, fazem a triagem, né, separando os vergalhões de aço, concreto, cerâmica, gesso, madeira, entre outros tipos de material que acabam indo junto com o entulho. Então essas empresas elas fazem a triagem, separam. Algumas empresas, a própria empresa faz a moagem desse material, enquanto que outras empresas só coletam e fazem a triagem e destinam para locais específicos e corretamente, fazem o descarte correto desses materiais. Inclusive tem empresas que coletam o material, né, recebem o entulho, fazem a triagem e outra empresa vem buscar o concreto e a cerâmica para transformar em agregado miúdo e agregado graúdo. Então, o porquê de reciclar é por questões ambientais, né, para tirar esse material do meio ambiente. E quais são as vantagens do agregado reciclado? Bom, o agregado reciclado, primeiramente, antes de a gente falar das vantagens, das desvantagens, eu vou falar dos materiais, né, que são utilizados para fazer o agregado reciclado e qual que é o processo de reciclagem, né? Então, os materiais utilizados para o agregado reciclado os pedaços de concreto, argamassas, e as cerâmicas, tijolos, telhas. Então, esses dois materiais geram 6 tipos de agregado reciclado. As britas de concreto, as britas de cerâmica, o pedrisco de concreto, o pedrisco de cerâmica, a areia de concreto e a areia de cerâmica. Bom, qual que é o processo de fabricação, então, do agregado reciclado? Os pedaços de concreto ou os pedaços de cerâmica, eles passam por um processo de moagem, né, de demolição, que pode ser pela bola de demolição ou pela britadeira, onde ela vai moer esses pedaços de concreto e de cerâmica e vai gerar aí as britas, os pedriscos e as areias. Então, o processo é bem simples, é simplesmente feito a moagem desse material até chegar na granulometria de agregados graúdos e agregados miúdos. Então vamos agora falar das vantagens e das desvantagens do agregado reciclado. Bom, as vantagens, a primeira vantagem, né, é que esse material, muitos materiais, muitos entulhos que estão ainda na natureza estão sendo retirados, né, por essas empresas estão sendo retirados para serem reciclados. Então a primeira vantagem é que diminui o impacto ambiental. Outra vantagem é que passa a se destinar corretamente esse tipo de material, né? Dentro do canteiro de obra já se inicia uma separação desses entulhos.
É uma forma sustentável, né? Porque você vai estar reutilizando um material que estaria sendo depositado, mesmo que não na natureza, mas em algum lugar, né, dessas empresas que fazem a coleta desse material, ele iria ficar depositado lá, né, até sabe-se lá quando, né? E então, pensou-se, né, por que não reciclar esse material, né? Então, acabou aí se desenvolvendo esses materiais, que são os agregados reciclados, e a sua utilização, ela é mais sustentável. E a outra vantagem é a redução de custos para a fabricação de alguns tipos de concreto, né? Porque o agregado reciclado, o concreto que utiliza o agregado reciclado, ele tem algumas limitações. Então, ele reduz custos com relação aos agregados que compõem o concreto, ok? As desvantagens, né, são poucas, mas, né, também se tem. Esse agregado reciclado, ele tem algumas limitações de uso. Por exemplo, ele não pode ser utilizado para fins estruturais, né, que vão exigir, que vão solicitar uma peça de concreto, por exemplo, um pilar, uma viga, uma laje, ele já não pode ser utilizado, porque ele tem uma resistência menor que um concreto novo. Então, por ele ter essa baixa resistência, né, ele não pode ser utilizado para fins estruturais. Mas ele pode ser utilizado para pisos, pode ser utilizado para calçadas, para fabricação de pavers, enfim, para qualquer outra função que não seja a estrutural. Pode ser utilizado também em algumas argamassas, né? Mas enfim, como eu falei, para fins estruturais não. Outra desvantagem é com relação à resistência, então ele tem baixa resistência, o que leva à terceira desvantagem, que é a limitação do uso, né? Mas são só essas três desvantagens que pode ser observado no agregado reciclado. Então, falando um pouquinho mais com relação ao uso desse agregado reciclado, né? Onde pode ser usado, onde não pode ser usado. Então, ele pode ser usado, né, como eu falei, para pavimentação, calçadas, argamassas, pisos, fabricação de pavers, né? E onde ele não pode ser utilizado, né? Qualquer elemento estrutural, né, que tenha função estrutural, né, que vai haver cargas que vão causar solicitações que vão causar tensões no concreto, então ele não pode ser utilizado, ok? Elementos de suporte, né, de cargas, né, como eu falei, toda carga ela vai gerar uma solicitação, toda solicitação vai gerar uma tensão no concreto, que pode ser de compressão, pode ser de tração, pode ser de torção. Então, como ele tem uma resistência mais inferior, ele não pode ser utilizado para qualquer fim estrutural. Ok? Então, essas seriam as utilizações, as não utilizações desse agregado. E aqui eu tenho um mostruário, né, dos tipos de agregado. Então, eu tenho aqui, ó, vou colocar mais perto para vocês verem, tá? Ó, a brita de concreto, a brita de cerâmica, o pedrisco de concreto, o pedrisco de cerâmica, a areia de concreto e a areia de cerâmica, ok? Então, essas são as granulometrias e os tipos de agregados reciclados, tá? Eles são pedaços de concreto, pedaços de cerâmica que são triturados, ok? Até chegar nessas granulometrias. E aqui, nós temos aqui a questão das britas, né, que a empresa faz. A brita cinza, que é a brita de concreto, a brita vermelha, que é a brita de cerâmica, né? Usos recomendados: fabricação de concretos não estruturais, drenagens, pavimentação, base e subbase de estradas. Com relação ao pedrisco, né, o pedrisco cinza, que é o de concreto, e o pedrisco vermelho, que é o de cerâmica, né, usos recomendados: fabricação de concretos não estruturais, blocos de vedação, pavimentação, pisos intertravados e paisagismo. E com relação à areia reciclada, que seria a areia cinza, que é a de concreto, e a areia vermelha, que é a de cerâmica, usos recomendados: argamassa de assentamento, argamassa de vedação, argamassa de alvenaria, contrapisos, tijolos de solo cimento, blocos e tijolos de vedação.
Aqui no verso, eles falam aqui, esses produtos que você tem em mãos são provenientes de reciclagem de resíduos da construção civil e de demolição, né? Então, esses materiais, esses entulhos, eles são provenientes de demolições, são provenientes de retrabalhos que foram feitos, de reformas, né? Tudo que gera esse entulho de concreto e cerâmica, né? Então, são resíduos da construção civil, que são os RCCs, e resíduos de construção e demolição, que são os RCDs, ok? Então, aqui eles explicam também, ó, aplicações diversas, obras mais sustentáveis, melhor custo-benefício, soluções inovadoras, ok? Então, aqui na minha cidade tem a empresa que faz a coleta e a reciclagem desse material, né? Então, eles têm, no pátio deles lá, eles têm a triagem, onde eles separam o material e eles mesmos fabricam o agregado reciclado. E com relação à areia vermelha aqui, tá? Então, eu vou mostrar para vocês de novo, ó. Então, aqui nós temos as britas, né, de concreto e cerâmica, o pedrisco de concreto e cerâmica e a areia de concreto e cerâmica. Então, vocês podem ver que a areia de concreto ela é mais acinzentada e a areia de cerâmica ela é mais avermelhada. Porém, aqui na cidade se descobriu um banco de areia cor-de-rosa, que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho uma amostra aqui. Essa é a areia natural, tá? Ela tem essa tonalidade meio rosada, né? Eu vou mostrar a amarela para vocês. Então, ó, aqui tem a amarela e aqui eu tenho a cor-de-rosa. Ela se assemelha muito à brita de cerâmica. Porém, essa daqui é reciclada, essa daqui é natural, tá? Então, tem que cuidar para não confundir, ok? Essa daqui, se você for utilizar num concreto novo, ele vai te dar uma resistência de um concreto novo. Essa daqui, se você for utilizar num concreto, ela vai te dar uma resistência um pouco inferior, ok? Porque ela é de cerâmica e não areia natural, ok? Bom, pessoal, eu vou fazer um outro vídeo sobre areias, tá? Eu vou coletar mais amostras para me trazer aqui, porque tem várias cores, várias granulometrias, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. O assunto do agregado reciclado acho que ficou bem claro, né? Por que reciclar, quais são de onde provém, né, a matéria-prima para fazer o agregado reciclado e com questões do processo de reciclagem também. Ok? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.